a gente tá começando E mais aí, um e aí? episódio hoje. E aí, Gil? O Gil hoje tá fora. Tá fora porque a gente tem o primeiro convidado do canal, olha só. Basílio, Ilustríssimo, mano. seja bem-vindo. Mais do que especial, hein? Hoje, nosso primeiro convidado, hein? Olha. Quero já deixar aqui meu protesto. Convidei para o meu projeto pessoal, ele não veio. Ah, agora o projeto pessoal. Ah, tá. É outro projeto. Calma. Então ele tem Lá coisas à do parte, ano sim. passado ele não veio, mas nesse coletivo. Não, mas ele veio porque eu falei. Exatamente. O Basílio foi é por meu isso. brother. Mas eu não queria Não é entrar seu nessa brother. seara, porque foi você que convidou e ele aceitou. Bem-vindo, Basílio. Bom, senhores, muito obrigado pelo convite, né? Espero contribuir com alguma coisa que vamos conversar. Em relação ao seu canal, a ter gravado a entrevista ou não, Gil, a questão é, assuntos polêmicos, estou correndo deles, assim. Acho que o Brasil está polêmico? muito dividido, mas eu sou. Ah, entendi. Então, a minha lista é muito extensa de coisas para dizer, então é melhor não... Entendi. Bom, para Mas as você pessoas sabe que a gente escutarem. pode entrar em assuntos polêmicos aqui hoje também, né? Mas não. Já vai? tem a pauta preparada aqui. Hoje a gente vai Ah, falar. aqui não é bagunçado? Não, Ah, não tá é. bom. Hoje é sobre o quê? Aqui não é bagunça não, Gil. Ah, tá bom, Não é então tá bagunça. bom. Hoje a gente vai falar sobre filmes de Kung Fu. Filmes de Kung Fu, hein? Filmes de Kung Fu. Baita responsabilidade. Eu acho que a gente não vai esgotar esse tema só em um episódio, mesmo que ele tenha 3 horas, sabe? Não vai, porque... Então, é importante ficar claro, tipo, eu não sou um cinéfilo, nem sou... Mas, por conta da prática do Kung Fu, os filmes de Kung Fu têm uma importância muito grande, pelo menos para a grande maioria das pessoas da nossa época, assim, da nossa idade, vamos dizer assim, né? Da Então, idade de vocês, desculpa. isso, no caso a minha. Então, isso ele tem uma relevância muito grande e por isso assisti muitos deles e tem alguns, assim, que tem uma importância muito grande e fez com que também eu procurasse Acho que os filmes conhecer foram uma algumas grande coisas. porta de entrada, né? Pra galera aí pra arte marcial, né? Sim, pra mim muito, assim, porque quando eu comecei a assistir esses filmes, né, igual o Poltrona R, é um clássico da TV Record, né? Então a TV Record, ela tinha um dia da semana, se não me engano era terça, na quarta-feira, que ela passava obrigatoriamente um filme de luta. Então, esses filmes que faziam sucesso assim, digamos que esse é um filme de qualidade questionável em alguns casos, filmes Bs, mas pra gente era uma novidade aqui no Brasil e fazia muito sucesso. Isso a gente tá falando de qual ano, mais ou menos? Isso eu me lembro de ter visto isso mais ou menos 83, 84, mais ou menos. Eu me lembro, assim, eu era bem criança. Eu lembro quando eu vi a primeira coisa de Poltrona R, deve ter sido em 85, 86. Então eu tinha uns, sei lá, uns 7 anos, 8 anos, assim, mais ou menos. Então eu lembro vagamente do Poltrona R e era porque era muito tarde, né? Sim, Era bem tarde, né? E era muito tarde, eu me recordo de chegar na escola no outro dia e o assunto era esses filmes, né? Então, ele tem uma relevância muito grande. E depois, com a ascensão da internet, eu consegui voltar no tempo e alguns... Por conta da tradução dos nomes, às vezes você tinha uma dificuldade muito grande de encontrar esses filmes, mas eu consegui rever muitos desses filmes de novo. E alguns eu preferi não ver de novo, porque a imagem que eu tinha era muito melhor do que... É a famosa regra dos 15 anos, né? É melhor não voltar? Porque a gente tem aquela lembrança tem uma boa, memória né? gostosa. Mas no caso do filme Kung Fu, diferentemente de uma pessoa... eu que sou um praticante, vocês aqui também, o que difere, assim... Eu procuro olhar com um olhar clínico o filme. Então, hoje eu assisto o filme não com a parte técnica, porque como eu não conheço, não sou um crítico de cinema, não vou dizer, o enquadramento foi bom, essa luz estava boa, não. O roteiro, mas... A gente vê o conteúdo histórico, cultural. O conteúdo histórico, o conteúdo técnico de alguns que só vim me dar conta disso muito tempo depois. Naquele momento, lá em 80 e poucos... Era só divertido, né? Então aquela dinâmica do... Ô, Basai, você sabe que essa coisa do conteúdo técnico que a gente dá uma olhada? Você sabe uma coisa que eu não me esqueço? Nós assistimos junto no cinema o lançamento do Kung Fu Panda. Ah, sim. E você lembra quando a gente saiu, a visão que a gente teve do desenho? Sim, sim. Que foi incrível. Incrível. Então, eu cheguei a comprar o DVD na época porque tinha muitas coisas interessantes ali, né? Igual quando ele fala assim, víbora, tigresa, vai para o sul, louva a Deus, macaco, não sei o que, vai para o norte. Então tem todo um contexto da divisão dos estilos entre norte e sul, que é amplamente discutido isso. Tem todo esse detalhe está dentro do filme. Né? Estudado, sim, com certeza estudaram. Mas será que o Kung Fu Panda, para essa geração agora que está treinando, é o equivalente Se do tem a relevância filme de Kung Fu?
assim, Talvez para as crianças. eu acho que... Não, então, para as crianças, por exemplo, Assim. quando vocês eram adolescentes ali, o que influenciou vocês foram os filmes lá sim, de sim, 70, 80. O Kung Fu Panda hoje, será uma influência para as crianças treinarem? Vocês que têm academia, vocês sentiram isso? Eu acho que sim. Eu me recordo que com o lançamento do primeiro filme, sempre chegava alguma criança lá, tô falando desse assunto, que tinha visto. Isso fez com que eles fossem procurar um pouco mais do assunto, né? Mas os desenhos japoneses, os mangás, por exemplo, esse tipo de desenho japonês, eles têm uma influência muito grande, né? Então, quando você fala Dragon Ball lá, né, tem toda uma questão do Chi, da energia, das 7 esferas do dragão lá, que tem muito a ver com os livros, né, a novela importante da China lá, né, que é como que é o Viagem para o Oeste lá? Jornada para o Oeste. A Jornada para o Oeste, ele é totalmente baseado nessa história também, então acaba se remetendo um pouco disso, né, então as pessoas que têm um interesse em relação a isso, acabam procurando, né. Como eu costumava dizer, né, o Kung Fu ele é diferente de outras artes marciais porque ele tinha uma sessão na locadora, né. Então você tinha lá os dramas, as comédias, os policiais, os porn e o Kung Fu. Então, o Kung Fu, ele conseguiu ter essa característica. Então, ele se vende por si só. Então, as pessoas, às vezes, não sabem exatamente o que é, mas por conta de referência de algum filme, alguma situação, ele acaba ganhando importância, né? Então, você vê como a cultura chinesa e esses filmes, eles têm uma relevância muito grande e hoje muito forte na cultura pop de modo geral, né? Assim, o Bruce muito Lee, forte. hoje, você vê o Bruce Lee, por exemplo, ele tá em camisetas, em posters. Se quiser mais, a gente se pede. Ele tá nas camisetas, ele tá em tudo que é lugar, né, cara? Então, ele também foi muito fortemente resgatado. Aí virou sinônimo de Kung Fu, né? Sinônimo de Kung Fu, mas assim... Bruce Lee, você já você associa. fala, Kung Fu, Bruce Lee, automaticamente a pessoa vai fazer um... todo mundo sabe. Exato. Todo mundo minimamente tem uma... Aquela questão caricata do Bruce Lee, assim, tinha uma intenção clara de fazer, quando ele começou a fazer aquilo, mas aquilo teve um peso muito forte. E é um negócio que você vê, eu fui há uns anos atrás, eu tenho até as fotos disso, eu fui em Seattle a trabalho nos Estados Unidos e eu tinha assistido aquele filme Retroceder Nunca, Render-se Jamais, que o cara fica ali na tumba do Bruce, é um filme assim, resgataram um filme antigo do Van Damme depois do sucesso. Esse é um dos filmes que eu tenho medo de assistir, sabia, hoje? Eu assisti, acho que umas 8 ou 12 vezes, mais ou menos. De 1986 esse. Isso, então, o filme... Assisti no cinema. Eu assisti no cinema também, assisti em vídeo várias vezes, né? Então a gente fazia festa na academia e sempre passava um filme lá e 80% das vezes era esse filme. Então assistia muitas vezes, eu chego a um ponto de ter quase que as falas cravadas na cabeça, assim. E eu me recordo disso, porque o cara ficava lá no túmulo do Bruce Lee, conversando com o túmulo e mostrava a Baía de Seattle atrás, o Space Needle atrás. Então, quando eu vi aquilo, eu falei, onde é esse lugar? Aí eu tinha isso muito forte. Quando eu cheguei, eu fui para Seattle já com essa meta. Eu vou no cemitério saber onde o Bruce Lee está enterrado. Chegou lá, como era uma reunião de trabalho, assim, o cara da empresa falou, tem alguma coisa aqui da cidade que vocês querem conhecer? O museu do avião, a Boeing. Eu falei, não, eu quero ir no túmulo do Bruce Lee, o cara. O gringo falou, o quê? Eu falei, eu gostaria muito de ir no túmulo do Bruce Lee. Eu falei, tá enterrado aqui? Eu procurei no Google, e o Google dizia onde era o cemitério. Aí nós fomos lá, chegamos lá aqueles cemitérios americanos que não tem muro, né? Aquelas tumbas tudo no chão. Aí tinha um cara fazendo Cooper e eu perguntei pra ele se ele sabia. O cara falou, sério? Tá aqui? Não sabia não. Aí o cemitério sem fim. Eu falei, como é que a gente vai achar isso? Porque aquelas plaquinhas no chão, você vai ter que olhar uma por uma. E não tem um mapa, né? Não tem um mapa. E aí eu vi um lugar no canto, tinha umas bandeirinhas parecidas com de festa junina. Eu falei, é ali. Aí que você consegue andar com o carro dentro, né? Então a gente tá com o carro lá e fomos andando devagarzinho, batata. Quando eu vi de longe, falei, eu já sabia que era, porque eu tinha visto no filme tanto aquilo, só que hoje tá um pouco diferente, porque infelizmente o filho dele tava enterrado do lado, né? E na época do filme só tinha ele lá. E bastante interessante, né? Que colocaram essa marcação, tinha um banco na frente, tava lá assim...
uma homenagem da família, da Brenda Lee, da Shannon Lee, que é a filha, e mais algumas coisas. Aí tinha o símbolo do Jet Kune-Do lá, e tinha uma espécie de santuário que as pessoas colocavam lá, e tinha várias fotos de criança de kimono de karatê. Putz, que legal. Vários nunchakus colocados no chão. Sério? O pessoal oferecia isso? E cartas, as pessoas tinham várias cartas. Eu cheguei a ler uma meia dúzia de cartas lá que estavam jogadas em cima do... Cartas de N lugares. Não sei se eles mandam pelo correio, o cemitério coloca lá, ou se as pessoas colocaram em mãos lá. E eu cheguei a ler algumas lá. E bastante interessante. Tanto é que tem o dia do... que até o prefeito usa aquela roupa amarela do Bruce Lee, né? Então todo mundo na cidade tem uma data festiva, comemorativa. Não sei se da morte ou se do nascimento. Que as pessoas... Tem o dia do Enter the Dragon lá. Isso, do Bruce Lee. E então, essa roupa amarela, ela é clássica, aí você né? vê essa roupa amarela, né, cara? Então você vê o Kill Bill com essa roupa amarela e uma roupa originalmente que era roupa de motoqueiro, né? Você vê o contexto do filme, ele vem de moto, tira o capacete e tá com essa roupa amarela. Você vê o peso que isso tem, a influência que isso teve. Assim, eu acredito que o Bruce Lee pegou um pedaço desse sucesso, infelizmente veio a falecer muito rápido. E não sei também quanto seria relevante o Bruce Lee hoje se estivesse vivo. Então não tem uma questão de saber. Não dá pra saber, né? Às vezes o cara vira igual o... como que é o nome dele? Que lembra o Sidney Magal? Steven Seagal? O Steven Seagal, sabe? Tipo, às vezes o cara envelhece mal, então, sabe? Mas sabe, o que acontece é que eu acho que tem isso também, que às vezes se a indústria do cinema põe o cara de canto... Sim, o que eu acho acho que o mercado asiático ele teria muito, que é um mercado gigantesco, né? Então, qualquer filme que a gente chama de filme B ou C tem um mercado gigantesco. Então, se ele fizesse sucesso só na China, ele já seria muito grande, né? Mas e tem uma questão da inovação, né, cara? O que é o grande aspecto, que ele foi extremamente inovador e o que ele pensou, o que ele idealizou naqueles filmes, até hoje é replicado. Então ele tem uma influência muito grande que os próprios diretores, quando faz um filme de ação, filme de luta, sempre vai considerar, né? Tem aquela entrevista preta e branca clássica num programa, um talk show americano, que ele diz isso. Eu acredito que em alguns anos para frente não vai existir filme de ação sem um coreógrafo chinês ou sem um chinês protagonizando as cenas de lutas de ação, porque isso é uma coisa enraizada, né? Que quando você começa a olhar os filmes chineses, desde a época das óperas, assim, tinha os filmes de espada japonês e tinha aqueles filmes mais clássicos, preto e branco, que fez pouco sucesso, que aqui no Ocidente não tem interesse, muito baseado na ópera, né? Então os caras já faziam coisas relevantes na ópera. Eu queria meio começar por aí, que a primeira grande produtora foi a Shaw Brothers. Sim, a Shaw Brothers já no conceito hollywoodiano, né? Então, de ser grande, assim, de ser gigante, sabe? Igual, quando a gente fala de Shaw Brothers, vou até pegar uma camiseta aqui das colecionáveis. Assim, igual quando a gente fala da Shaw Brothers, se a gente olhar até o logo aqui, né? Esse aqui é o Gordon Liu, né? Quando a gente fala de Shaw Brothers, até o logotipo lembra muito o Warner Brothers. Então é a versão chinesa da Warner Brothers. Mas né? eles não começaram fazendo filme de Kung Fu logo, né? Primeiro foram essas óperas chinesas. Isso, eles tentaram o drama, né? De modo geral, né? Só que aí, como a gente tá falando, o filme de ação, ele tem um apelo maior, né? É de fácil digestão, digamos assim. Então, eles começaram a ganhar. E a maioria desses filmes, no caso da Shaw Brothers, é filmado como na Vila do Chaves, né? Então, é um cenário fechado, você vê aquele céu pintado, sempre com a iluminação tosca, mas isso favorece as cenas de ação, né? Também. E também a quantidade de filme, né? Os caras faziam um filme por semana, cara. Por semana, assim. E eles criaram grandes astros, são grandes celebridades, né? Então, quando a gente fala da Shaw Brothers, igual você tem Tim Lung, Alexander Funchen, que era tipo o maior galã da época dos anos 80, ele morreu acho que em 86, se eu não me engano, num acidente de carro. Porque ele era celebridade total, assim, aquele cara porra louca de tudo, e teve até esse acidente fatal, mas ele fez muito sucesso lá, né? Que ele é um dos 5 venenos, e ele é um cara, se eu não me engano, que veio do Tcholifá, assim, então ele executava muito bem. Então, o Gordon Liu, que é o irmão mais novo do irmão do Lau Kowloon, que é o diretor, né? O irmão dele é o diretor desses filmes e é o grande idealizador de todo esse projeto, né? Então, um cara
que treinou Hungar há muito tempo, é um cara que está na árvore do Hungar lá, que tem uma relevância muito grande. Então, os filmes dele, tecnicamente, para os Punhos do Sul, é espetacular. Mas muitos desses atores famosos são mestres de Kung Fu. Sim, né? Alguns. Então, como ele trouxe, o diretor ele trouxe muita gente que ele conhecia. Como o próprio o mestre que está vivo, né? O Chiu Lin, que é do Hungar, ele fez filmes, né? O Chiu Lin fez filme, ele participou de muitas produções aí desse período. O que fez o mestre chinês, mas que morou aqui no Brasil, falecido, o mestre Li Hongqi, que era de Hungar, né? Sim. O Li Hongqi, por exemplo, se eu não me engano, tenho certeza, ele tem participação no Câmara 36. No Câmara 36, exatamente. Então, ficou muito... Essa interligação ficou muito... E era mais fácil você trazer alguém das academias, o que estavam treinando, das escolas, digamos assim, não esse conceito de academia, mas de escola, para fazer. Mas também tem muito acrobata ali, tem muito de ópera, tem muito... Igual... Dave Chiang, tem uma série deles, né? Mas aí, sabe, tem uma coisa... Tem uma coisa legal nesses filmes da Shaw Brothers, nesses filmes mais antigos, que era... As aberturas dos filmes. É isso. As aberturas são uma coisa espetacular, assim. Porque são nas aberturas que os protagonistas fazem uns taulus, e aí você percebe que, de fato, os caras não são só atores que aprenderam a coreografia. Porque eu acho que é mais fácil você chamar um cara, um mestre que sabe lutar, mas não sabe atuar, já que o foco do filme é porradaria, do que ensinar um ator a lutar, entendeu? Assim, alguns, mesmo depois de um tempo, igual o Tim Lum, por exemplo, esses caras que já eram atores um pouco mais famosos, assim, e eles começaram a ter um rosto conhecido também depois de um tempo. A questão dessas aberturas tinha um fundo vermelho normalmente, eu só vim descobrir que era vermelho aqui. Porque na época da Poltrona R, assisti isso na TV preto e branco, então eu não tinha a menor ideia que aquilo era aquele fundo. Quando eu vi a primeira vez, tomei um choque, que era um vermelhão ali. E as aberturas eram legais, né, desses filmes. E o que eles faziam? Eles tinham cuidado de o cara fazer uma forma, uma técnica, executar uma técnica nessa abertura que seria utilizada durante o filme. Então tinha esse contexto. Então o que o cara fazia na abertura não estava fora do contexto do filme. Então eles tinham essa questão. Igual um filme que me marca muito dessas aberturas é o Challenge of the Master, né? Que é o Desafio de Mestre, que é um filme que o Gordon Liu é o protagonista, ele tá ali como Wong Fei-hung. E, se eu não me engano, acho que não sei se é o Tin Lun, dos outros caras lá de trança junto com ele, que eles ficam fazendo as técnicas de Hungar ali na frente e tocando aquela música que a gente escuta em todos os campeonatos. Que eu só vi, na época eu via música nada. Depois de muito tempo, quando eu fui ver de novo essa abertura, às vezes quando não estou fazendo nada, eu fico só vendo as intros. Pode ver que no YouTube, se você colocar intro, Desafio de Mestre, intro do Mestre Bêbado, você vai ver essas intros. Então eu gostava mais delas de que assistir o filme inteiro. Então eu gravo na memória o filme que eu assisti naquela época, mas as intros eu gosto de prestar atenção, assim. E aí você vê. E aí aquelas 18 armas de Shaolin lá, por exemplo, eles fazem as 18 armas famosas, as armas longas, aí as mais exóticas, eles fazem tudo isso. Então isso é bastante interessante. Esses caras então a Shaw Brothers é uma escola muito forte, mas isso já é um movimento pós-Bruce Lee, né? Então é um movimento depois da ascensão do Bruce Lee. O Bruce Lee, você vê a Golden Harvest, que era uma grande outra cara, pam, 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 pam. Sim, que apareceu o quadradinho ali. Então, o Bruce Lee já faz filmes, aquele filme da Shinvu, por exemplo, aquele filme com o Chuck Norris também, ele já tem essa produção, inclusive o maior filme, eu acho, de luta da época, que é a Operação Dragão do Bruce Lee, talvez o mais bem produzido, com a direção profissional hollywoodiana. A Golden Harvest é uma das coprodutoras ali, porque tem todo aquele skill de fazer esses filmes. E depois do Bruce Lee, teve aquela sessão de Bruce Lee, Bruce Lai, Bruce não sei o quê. Tinha um zilhão de Bruce, né? Uhum. Né? E aí, com as especulações da morte, aquela coisa toda. Mas o Bruce Lee veio depois dessa fase da indústria do Shaw Brothers, né? Não, eu diria que ela ficou mais procurados por conta disso. Então tem filmes da Shaw Brothers de 60 e pouco, 69. Tem de 80 qualquer coisa, eu assisti outro dia aí. E sim, mas por exemplo, o Bruce Lee morreu em 73. Então o Bruce Lee morreu aí.
Então esses filmes de 69 a 70 e poucos, tem alguns filmes da Shaw Brothers antes que foram resgatados depois, então que ficou num ambiente mais local, entendi. E depois da ascensão do Bruce Lee virou um mar de exportar esses filmes para os Estados Unidos, né? E aí tem Chinatown em tudo que é lugar do mundo, na Europa, nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos praticamente cada estado tem uma Chinatown, né? E aí começou a passar esses filmes. São Francisco muito grande e começou a passar muito desses filmes em outros lugares. Foi resgatado. E com esse sucesso tem uma produção muito grande depois. Você vê os filmes do Gordon Liu é tudo mais ou menos de 77, 76, né? Ou seja... 3, 4 anos ali da morte do Bruce Lee. E a série que acho que popularizou bastante também o Kung Fu, que é com o Dave Carradine. Isso. Foi antes ou depois dessa fase? Você lembra? Então, foi no mesmo período, porque o Bruce Lee foi cotado para fazer esse filme. Então. E aí acabaram colocando ele no Besouro Verde, né? Tinha uma série de TV, o Besouro Verde, que ele fez um sucesso muito grande, chutava, fazia, acontecia. E o pessoal achou, como era essa série Kung Fu é baseada num livro uma novela escrita por um cara chamado Howard Lee. Nos anos 80 eu cheguei a ler pelo menos uns 10 livros dessa coisa depois, né? Então tem coisas que são muito marcantes pra mim, assim, né? Igual o Mestre Po, tinha um mestre que era cego, né? O gafanhoto tá lá, ele fica... que é o Dave Carradine, o Ken, né? Sean Ken lá, ele fica lá limpando, varrendo, não treina nunca, não aprende nada nunca, e ele tem aquela impaciência. Falou, não é possível, eu não vejo ninguém fazendo nada nesse templo aqui, eu fiquei dias lá na porta de joelhos para entrar e não aprendo nada. Aí quando ele começa a treinar, ver os caras treinar, ele pergunta pro mestre, ele fala assim, quanto tempo para aprender tudo isso aqui? Ele falou assim, para cada estilo vai levar uma vida. E o senhor, quantos estilos sabe? O cara dá risada e vai embora e não... Isso lá no começo da série. E fica essa coisa vaga, essa interrogação. E aí, quando ele queima os braços, tem aquele ritual que todo mundo marcava do tigre e dragão, que ele ele queima os braços e tal, tem aquela marca, todo mundo vê aquela marca no braço e se assusta. E aí ele tá para sair do templo, né, que aquilo era como se fosse o exame final dele ali, né, poucos conseguiam chegar àquele ponto e suportar aquela marca. E aí ele pergunta pro mestre de novo, aí o mestre fala, todos eles, né. Qual estilo o senhor sabe? Ele fala todos eles. Então essas coisas são muito marcantes, assim. Tem também uma coisa interessante que o Mestre Po, que é cego, né? Tem aquele olho branco para dar o efeito que o cara é cego, que é um dos tutores dele ali, não só filosófico, porque na ideia do filme ele fica... Quando ele está nos Estados Unidos, está aqui no Ocidente, ele começa a lembrar sempre, quando ele está numa situação cenas, difícil, né? Mostra... Um flashback ali. Um flashback do mestre explicando alguma coisa. Então tem toda essa questão filosófica ali, que era justamente por isso que achava o Bruce Lee como era um avião e talvez chamasse mais atenção, tecnicamente, o contexto da obra ia ser um pouco diferente. De que era uma série lenta. Se você for ver, é um negócio lento, que vai acontecendo as coisas aos poucos e tal. E o mestre, aí ele pergunta, né, pro Mestre Po, que é cego, qual que é o maior sonho? Ele falou assim, o meu maior sonho é ver a comitiva do imperador passar. Como a China é muito grande, demorava às vezes 20 anos pro imperador passar lá. E aí vai ser no verão, no 20º verão de não sei o que, aquela medição de tempo diferente. E ele sai do templo. Aí quando chega aquela data, ele volta, né, tipo, vou levar o mestre para velar. Aí o mestre fala, você lembrou e tal, e ele foi levar o mestre cego para ver a comitiva passar. Aí, quando a comitiva passa, acho que se não me engano, se não me recordo, o filho do imperador olha e vê o cara cego, fala, isso é uma desonra, como é que um cego vai ficar aqui na frente do rei, né? E os caras atacam o mestre e matam o mestre. Aí ele ficou doido e matou o filho do imperador, né? Aí passa o filme inteiro fugindo, colocaram a cabeça prêmio, tem chinês em tudo que é lugar, aquela coisa do faroeste americano, que iam trabalhar nas estradas de ferro, tá? Então ele foge para os Estados Unidos, chega lá, tem um mar chinês trabalhando na estrada de ferro e muito ouro pela cabeça dele. Aí os americanos se interessam por esse ouro também, e ele é fácil de ser reconhecido pelas marcas no braço, né? Então, como ele tinha um tigre e dragão no braço, todo mundo sabia. E as pessoas olhavam aquilo como se fosse um ser sobrenatural. O cara... É muito doido, né? Porque essa série ela é de 1972. 1972. E se a gente pensar que o Bruce Lee tinha sido cotado para ser o protagonista, e só não foi o protagonista por uma questão de... Bom, é um chinês, então já tinha
Isso que a gente vê hoje contra a China, já tinha um puta preconceito contra os chineses lá atrás. Como é que você vai dar um papel de protagonista para um chinês numa série sendo produzida ali com grana americana? Então cortaram o Bruce Lee e aí ele foi cotado para outras coisas. Então hoje, quando eu vejo essa série, eu acho muito esquisita. Não, é bizarro. Muito esquisita você ver o David Carradine como um monge. É muito estranho. Hoje não passaria isso assim, de jeito nenhum. Ele não tem nenhum. habilidade técnica, né, cara? Hoje você vê... ruim, hoje, né? Tecnicamente falando é ruim, né? Tecnicamente, do ponto de vista estético, é tipo aquele cara que se ele chutar alguém, ele cai, né? Então você olha pra ele assim, mas ele virou uma encarnação da coisa, assim. Então eu acho que quando eu tive a oportunidade de ler, comprei no sebo do Messias aqui em São Paulo, eu fui lá e tinha a pilha daqueles livros, eu comprei. É maravilhoso. Os primeiros, acho que 8 ou 9 episódios, os diálogos são super filosóficos. Super. Não é nada assim gratuito. Você percebe que desde essa época já tinha uma pesquisa ali para fazer a produção desses filmes. E aí, cara, e quando você lê esses livros, eu leio o livro, eu lembro da cena. E isso passava na Globo. Isso passava em horário nobre na Globo. Então fez um sucesso absurdo essa série. E assim teve, se não me engano, 3 temporadas com uma pancada de capítulo. E o David Carradine viveu disso, né? Ele ficou tão famoso que ele ficou rotulado. Não, você imagina que depois, anos depois, o Tarantino faz Kill Bill. Faz Kill Bill e coloca esse mesmo ator como um dos... Como o vilão principal, o antagonista, o maior antagonista. Não, e esse filme Kill Bill é carregado das referências dos filmes antigos. Sim. Os então, cortes, os closes na cara, as músicas. O Tarantino é um apreciador da Shaw Brothers como escola, né? Então ele traz talvez o maior ícone da faixa Shaw Brothers. Eu acredito que se o Funchen não tivesse falecido, ele seria grande rosto da Shaw Brothers. Mas o Gordon Liu, ele encarnou isso, igual aqui da camiseta, que tem ele aqui desenhadinho aqui, esse caractere. Sobe mais, Zé. Do Câmera 36, por exemplo. Né, essa camiseta é referência ao Câmera 36, então esse negócio do Pai Mei, né, aquele sobrancelha branca, né, com aquela risada estridente, aquela coisa, né, que o chinês tem muito disso, né. Aproveita e mostra a sua coleção aí, porque essa coleção é invejável, hein. Ó, eu já quero vender aqui já, se você deixar eu vou vender. Nada, não. Mas a gente vai sortear, fazer alguma promoção? Não vai, então essa aqui é do Câmera 36 com símbolo, com Scope, né? Acho que só é legal falar o seguinte, só para quem assistiu Kill Bill, é mais jovem, assistiu Kill Bill, vale a pena assistir Câmera 36 de Shaolin, tem disponível, tá no Netflix, tem né? no Netflix, no YouTube. E aí vocês vão ver o Gordon Liu jovem, e aí no Kill Bill ele é aquele mestre. Ele faz 2 personagens lá, ele é um vilão, tem aquela cena da menina com o meteoro, num restaurante ali com as espadas, ele é um vilão ali e ele é também um Pai Mei, que é o que treina uma turma lá, ele é o treinador da uma Nessa turma. cena do restaurante aí, é dos Crazy 88, não é? Tem várias cenas que são idênticas aos filmes, né? Tem aquela cena que é meio azulada ou vermelha, não lembro, que é tipo só as sombras deles lutando. Igual a gente comentou aqui da intro dos filmes em vermelho, o Tarantino fez isso também. A Uma Turma faz essa... Sim. Tem essa cena com a Uma Turma no começo do filme. Exatamente, a mesma abertura, com elas fazendo os movimentos ali e tal, de garço e tal. E uma outra cena clássica que o Tarantino faz uma releitura, tem um filme do Bruce Lee que ele luta contra os japoneses com nunchaku, e ele luta, são vários japoneses, ele começa a bater no tornozelo. Esse filme é o voo do... esse aí é o... A Fúria do Dragão. A Fúria do Dragão, que é dentro da Shinvu, da escola Shinvu. Maravilhoso, que justamente fala da história do fundador. Do fundador. E aí você vai para o Kill Bill, o Tarantino bota uma katana na mão da protagonista e ela sai cortando os pés de todo mundo. É uma outra cena também que é uma super referência do filme. E ele tem uma releitura. Uma coisa importante, assim, quando você me perguntou aqui no começo, um filme de relevância para mim, é assim, ó. Um filme desses Poltrona S que eu me recordo, ontem eu fui procurar e achei ele de novo com a dublagem original, achei o máximo. Você quase não enxerga que tá tão ruim a digitalização, que é o Dragão de Shaolin. Esse filme Dragão de Shaolin, para você, onde eu quero chegar, assim,
é um mestre, aí tem aqueles clãs, sempre tem os clãs que na verdade são as escolas, que elas são rivais dos estilos. As famílias, né? As famílias dos estilos, elas são... Tem aquela coisa de quem é o dono da região, da província ali. E aí eles pegam esse mestre, botam numa jaula de aço, igual uma gaiola de passarinho, o cara fica passando um negócio na grade, fica o cara fica louco com aquele barulho. Então ele era um super lutador, aí jogaram ele pra humilhar a escola, a família, o cara ali debilitado, viajando, totalmente louco. Aí um cara leva ele numa caverna e começa a treinar ele, porque ele tinha uma habilidade absurda, mas tinha ficado louco, tinha perdido aquilo. E aí ele começa a chutar uns potes de barro cheio de água, ele chuta muito, é um cara que tem um alongamento absurdo, assim, a Lava Van Damme mostra várias cenas dele fazendo aquela abertura zerada e chutando pra caramba. E tem o tal do coice místico. Então todo filme de Kung Fu tem um golpe e coisa. O Tarantino tem também. Os 5 toques, o Kung Fu Panda do dedinho, do dedinho. Então todos os filmes têm isso. E esse do coice místico, cara, toda vez que a gente ia jogar bola, alguém numa dividida detonava alguém lá, os caras lá, deu coice místico naquela época. Então... Lá eles falam de... Como é que era? De... Tipo, chute do... O inglês é alguma coisa do Thunder Kick, alguma coisa assim. Mas aqui esse nome desse chute do coice místico, cara, eu acho espetacular. Então ele sempre tem uma marca, um golpe específico, que é uma característica, o segredo daquela escola, que foi passado às 7 chaves, esse tipo de coisa. Então, você vê, o Tarantino resgatou isso. Então... O filme dele tem também o super golpe mágico, o Kung Fu Panda também tem. Então é muito forte isso. E aquilo crava no seu inconsciente, né? E aí o Kung Fu foi ficando muito cheio disso, né? Então eu acredito que durante muito tempo, nos anos 80, tem muitas escolas de Kung Fu que viviam basicamente desses mitos, né? Sim. Mas se você for pensar na arte marcial mesmo, tradicional, que é o que a gente aprende, vocês hoje acham que esse movimento todo foi benéfico ou maléfico pro Kung Fu? Não, eu acho que foi benéfico. Assim, a China de hoje não é a China daquele tempo, né? É uma China extremamente pobre. E esses filmes, Hong Kong ali apadrinhado pela Inglaterra, né? Com praticamente uma colônia inglesa. Então, muitos filmes foram feitos em Hong Kong e esse tipo de coisa. Então, como é que fala? Essa situação toda... é muito diferente. Então, eu diria que a gente não conheceria, não haveria a busca por isso. O que foi de gente do Ocidente treinar a arte marcial chinesa por conta desses filmes é inegável. O Templo Shaolin, ele é um ponto turístico. Igual quando a gente foi lá, tinha vários ônibus, um mar de francês. Devia ter uns 100 franceses, senhoras, gente que não é do Kung Fu ali, visitando aquilo, porque aquilo tem uma referência. E o que mais você via na escadaria era nego ajoelhado lá para fazer aquela foto do cara que fica na chuva, no frio, ajoelhado, para ver se ele merece, se ele tem aquela disposição de treinar lá, né? Porque em vários filmes junta aquela galera e vai ficando, aí vai desistindo, aí fica um, fica dois, aí no caso o dedo de Carradine tem no Kung Fu lá, o cara fica 3 no final, aí o cara esfomeado, não sei quantos dias lá, o mestre vai e coloca aqueles bolinhos, o chá na frente, os caras comem igual um louco, o mestre, pode ir embora, o outro embora. Aí chegou a vez dele, o mestre fala, você não vai comer? Ele, depois do senhor, mestre, depois do senhor. Esse é diferenciado, Mas sabe, Igor, essa coisa do filme, eu acho, pra mim foi super relevante. Acho primeiro que o cinema tem um poder, de maneira geral, né? O cinema tem um poder de mexer com o nosso imaginário, né? De levar a gente a, sei lá, viajar, fantasiar. Então esse filme que o Márcio comentou, que ele tem medo de assistir, que é o Retroceder Nunca, Render-se Jamais, que é um filme que, na verdade, o cara aprende a lutar tendo visitas do espírito do Bruce Lee. O Bruce Lee aparece lá pro cara. E tem um Van Damme fazendo papel de mal. Então, e hoje ele treina lá na boca do túmulo. Exatamente. Então tem essa coisa, o cara aprende tudo com o Bruce Lee ali, com o espírito do Bruce Lee. Então tem essa história. Então eu acho que foi super relevante, porque eu acho que todo mundo que está aqui, de alguma maneira, começou a fazer Kung Fu por influência desses filmes. E eu me lembro que, acho que foi no primeiro, no segundo episódio, que eu falava disso também. Assim que eu tive acesso à TV, assim que eu vi os filmes da Poltrona R, eu falei, caracas, é isso aí. E olha que eu vi os filmes da Poltrona R nessa fase que os filmes eram dos espadachins. Que é essa coisa mais lírica ainda.
mais fantasiosa, que os caras voavam e lutavam. Você fala, meu, isso não é possível de se fazer. E eu, na minha inocência, eu achava, não, se eu treinar muito, eu vou adquirir essa habilidade. Então, mas aí depois eu fui descobrir que tem uma categoria de filme chinês que chama Wuxia, o mesmo U do Wushu, e o Xia de, sei lá, honroso ou fantasioso. Então é um tipo de filme chinês que narra a saga de heróis. E heróis que têm poderes assim fantásticos. Você pega o Tigre e o Dragão. Isso que eu falo. Tigre e o Dragão é o Shaolin Soccer. O Shaolin Soccer não é dessa categoria, o Xia. Mas o Tigre e o Dragão é. Mas, por exemplo, existe um filme que tem esse nome, o Xia, não me sei qual foi a tradução que deram, que é uma espécie de Sherlock Holmes chinês. E é espetacular. Porque é um cara que trabalha no boteco lá e tem um cara investigando os crimes, né? E os caras sempre morrem com a explosão do ki do cara. Então ele tem um golpe de palma lá, de palma de ferro, que detona todo mundo. Aí o cara vai associando. Aí fica aquela coisa de investigado, de detetive, de Sherlock Holmes, aquela cena ele confabulando. E aí ele chega, não, é o cara inofensivo do boteco. Mas você lembra que tinha um filme... Espetacular esse filme, é recente. O filme do Boloyong? Né, esse cara que é o Garras de Tigre? Sim. Lembra? Esse filme é muito legal, o do Garras de Tigre, porque você lembra que ele é o cara, o faxineiro da academia. Né? Ele é o faxineiro da academia, que ele fica ali, parece que ele é o tipo do cara que faz a troca com o mestre da academia. Você deixa eu ficar aqui, eu limpo a sua academia. Só que o cara, o faxineiro, ele era bom de Kung Fu. E ele ficava assim, limpando, assim, e ele ficava tipo assim, aquele ali... vou matar aquele mestre. Você lembra disso? Porque... E ele matava os mestres com uma patada, né? Ele era... Do tigre. Do tigre. Sim. Então, esse cara, pra não esquecer, esse cara tem uma passagem interessante. Sabe que ele é originalmente chinês, mas ele fez carreira em Hong Kong e ele veio nadando da China continente pra ilha ali e atravessou o mar nadando. Ele chegou Ele chegou em Hong Kong a nado. E ele tinha treinado com muita gente, aí começou a treinar musculação, acho que se não me engano ele foi campeão de musculação, ou de Mr. Olímpia, alguma coisa assim, né? E ele ficou, porque não é um biotipo padrão de chinês, né? Um chinês marombado, Arnold Schwarzenegger. Ele é bombadão, né? Aquele filme do Grande Dragão Branco com o Van Damme, ele mexe os peitos, assim, né? Sim, você vê. E ele fez filme com o Bruce Lee, ele tá na Operação Dragão, né? E olha só, gente, esse episódio aqui acabou ficando muito grande e a gente decidiu por dividir em duas partes, né? Então essa semana que tá saindo essa primeira parte e na semana seguinte vai sair a segunda parte, beleza? Valeu, gente, até mais.